Vamos lá então, pessoal. Dando continuidade ainda àquelas questões que o pessoal lá do Rio de Janeiro pediu sobre funções, tá? Eu já fiz a questão número 1, questão número 2, hoje eu vou fazer a questão número 3, tá? Então, pessoal do Rio de Janeiro, dá uma olhadinha no que eu preparei para vocês na questão número 3. Vamos lá? Então diz assim a questão número 3, é sobre função inversa, tá? Diz assim, seja f de x, uma função f, igual a logaritmo neperiano de 2 mais logaritmo neperiano de x, né? Determine a expressão de f na menos 1. Ó, essa expressão f na menos 1 é a função inversa que ele está querendo, tá? E o domínio de f. Então ele quer duas coisas aí, né? A função inversa e o domínio, justificando todos os cálculos apresentados. Pessoal, eu vou fazer primeiramente o domínio, tá bom? Da função f. Depois eu vou para a função inversa. Então, prestando atenção. O que é o domínio de f? Então vamos lembrar o que é o domínio, pessoal. Tá? Falei já no vídeo aí. O domínio nada mais é do que a condição de existência, né? É a condição de existência de como assim, Bara? Quais são os valores que o x pode assumir para que a função exista, certo? Então, olha lá, ou seja, para quais valores de x a função existe. Bom, nesse caso, eu estou notando que a função f de x é logaritmo neperiano. Então vamos fazer o seguinte, vamos lembrar do logaritmo. Esqueça a ideia neperiana por enquanto. Logaritmo. Então olha lá. Condição de existência para log de a na base b igual a x. Tá? Fazendo uma forma genérica. Qual que é a condição de existência? Qual é o domínio, então, do logaritmo? Tá? Então aqui estão as três condições. Primeira, o a, que é o logaritmando, que é aquele a que está ali na frente ali, o b é a base e o a chama-se logaritmando, tá bom? Ele tem que ser maior que zero. Pronto, eu já tiro a conclusão que não existe logaritmo de número negativo, tá bom? Para você enxergar isso numa reta, então olha lá, ó, imagina ele esteja o zero, olha lá em verde, são os possíveis valores que o a pode vir a assumir, ok? Segunda, a base b, ela também tem que ser maior do que zero, tá? Então não existe base negativa. E também tem um detalhe, a base tem que ser diferente de 1. Então, juntando essas duas bases aí num gráfico, ficaria uma coisa assim, né? Olha lá, o b ele pode estar entre 0 e 1, ou o b pode ser maior do que 1, tá bom? Bom, essas são as três condições para que um logaritmo exista. Porém, no exercício dado, ele está falando em logaritmo neperiano, tá? O que vem a ser o logaritmo neperiano? Então, vamos fazer uma lembrança. Logaritmo neperiano de a igual a x. Isso, pessoal, é a mesma coisa que eu escrevesse assim, ó, log de a na base e igual a x, né? Então, o que é o logaritmo neperiano? Na verdade é o seguinte, eles quiseram homenagear nesse logaritmo neperiano dois matemáticos e físicos, chamado primeiro John Napier. Então, por isso pegaram o finalzinho neperiano, então logaritmo neperiano, em homenagem a John Napier. E a base E, em homenagem a um matemático e físico chamado Euler, que se escreve Euler, começando com E, por isso a base é E, tá? Só para homenagear esses dois matemáticos e físicos, tá bom? Onde o E, ele vale aproximadamente, essa base, 2,7, aproximadamente, tá bom? Então veja só uma coisa que curioso. Se eu quiser saber o domínio de uma função logarítmica, só que logaritmo neperiano, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Essas não foram as três condições que eu impus ali para o logaritmo? Foi, né? Note que o logaritmando, o a, não mudou nada. Então, continua maior que zero. Porém, a base do logaritmo neperiano é o e. Então, o b maior do que zero seria e maior do que zero e o b diferente de 1 seria e diferente de 1. E eu te pergunto, o e não vale aproximadamente 2,7? Então, olha lá, piscando em verde. Ok? Conclusão que se tira. Quando você já estiver trabalhando com logaritmo neperiano e quiser saber o domínio, você só se preocupa com o logaritmando, com o a, porque a base está sendo satisfeita. É maior que zero e é diferente de 1. Tá bom? Bom, dito isso, então, vamos fazer o seguinte, olha lá, piscando em amarelo. Vamos trabalhar então com aquela função.
e descobrir o domínio dela. Tá bom? Então vamos lá. Domínio de f dessa função. Tá? Veja o que vai piscar em vermelho. Presta atenção, veja o que vai piscar em vermelho. Olha lá, piscando em vermelho ali. E lá à direita, no lembrar e no note que. Tá vendo? Aquele 2 mais logaritmo de π de x não está ocupando o lugar daquele a? E ele tem que ser maior do que? Zero. Então olha lá. Ó. 2 mais logaritmo de π de x maior do que zero. Estou impondo a condição. E note que eu só estou me preocupando com a, porque a base está ok. Se você isolar o logaritmo de π de x, passando 2 para o outro membro, fica logaritmo de π de x maior do que menos 2. E com razão. Se você olhar lá na função em amarelo, se você olhar o logaritmo de π de x, eu estou dizendo que ele tem que ser maior do que menos 2. Pega igual a 2, só para ver o que acontece. Vai ficar lá dentro do parênteses, na parte amarela, tá, pessoal? Fica ou não fica 2 menos 2, que dá 0? E eu pergunto, existe o logaritmando igual a 0? Não, né? Porque o domínio tem que ser maior do que 0. E se você pegar menor do que menos 2, por exemplo, menos 3, vai ficar 2 menos 3 lá dentro. Vai ficar negativo. O que eu falei? Não existe logaritmo negativo. Por isso, então, que a condição está certa. Logaritmo de π de x tem que ser maior do que menos 2. Porém, nessa linha que eu cheguei no logaritmo de π de x, olha que vai piscar em vermelho. Ó, o x e olha lá à direita novamente. Não está no lugar do a? E o a não tem que ser maior do que 0? Então vou impor outra condição agora. Esse x tem que ser maior do que 0 também. Tá bom? Concorda comigo? Bom, então eu tenho duas condições, na verdade. Duas. Olha lá. Ó. Se o logaritmo de π de x tem que ser maior do que menos 2 e o x tem que ser maior que 0, vamos descobrir se eles têm alguma coisa em comum, uma intersecção. Então lá, vou fazer do primeiro, do logaritmo de π de x maior do que menos 2. Se eu construir um gráfico maior do que menos 2, seria ou não seria essa parte verde? Seria, né? E depois o outro, do x maior que 0. 0 está ali, x maior que 0, para a direita. Agora vamos buscar a intersecção, aquele símbolo vermelho é a intersecção. Quer dizer, o que eles têm em comum? Se você olhar o que eles têm em comum, é ou não é para a direita do 0? Que vale para ambos ao mesmo tempo. Porque entre menos 2 e 2, só vale para o primeiro, não vale para o segundo. Então, para satisfazer os dois, tem que ser maior que 0. Conclusão. Domínio da função, x maior do que 0. Ou se você preferir escrever de uma forma mais elegante, x pertence aos reais, tal que x maior que 0. Pronto. Aí está o domínio da função f. Tranquilo, pessoal? Vamos agora descobrir a função inversa. Tá? Muito bem. Vamos primeiro lembrar uma coisa. Y é a mesma coisa que f de x. Então, primeira lembrança. Segunda, se eu quero a função inversa, vale a pena fazer esse comentário para vocês. Uma função, no caso f de x, só vai admitir inversa se ela for bijetora. Existem as funções injetora, sobrejetora e bijetora. Tá? E a bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Essa função ela é bijetora. Tá? Mas eu não vou entrar no mérito agora do que é uma função bijetora, porque não é o objetivo do exercício. Desculpa. Mas é uma observação, eu diria, importantíssima dizer. Uma função só admite inversa se ela for bijetora. Tá bom? Bom, dito isso, qual que é o procedimento de cálculo? O procedimento de cálculo é esse aqui. Troca-se x por y e y por x e isola-se o y. Pronto. Na hora que você conseguir isolar o y, você encontrou a função inversa. Tá bom? Então foi o seguinte, vamos repetir a função. Olha lá, repetir. Primeiro passo. F de x. F de x não é a mesma coisa que y? Olha lá piscando. Né? Eu só usei aquele lembrar em verde ali. Só isso. Tá? Muito bem. Feito isso, se vocês me permitem, eu vou só mudar uma cor para ficar fácil de enxergar didaticamente. Tá? O y e o x dessa linha eu vou colocar em vermelho. Só mudei a cor. Só mudei a cor. Ai, Bara, por que você fez isso? Olha que vai piscar ali em cima. Procedimento, você não é trocar x por y e y por x? Então, nessa parte vermelha, onde tiver y, você coloca x. Onde tiver x, você coloca y. Pronto, olha lá. Ó. Troquei. Bom, aí ele pede para isolar o y. Antes de isolar o y, me permitam. Você tem ali x igual ao logaritmo neperiano de tudo aquilo, de 2 mais logaritmo neperiano de y.
Ao invés de eu escrever logaritmo neperiano assim, permita-me escrever assim, ó, x igual a log na base e de 2 mais log na base e y, que é a mesma coisa que logaritmo neperiano. Vide tela anterior, tá? Vou reescrever isso aqui agora pegando aquele x e colocando no segundo membro. Não vai alterar em nada a igualdade. Tá lá. Log de tudo aquilo igual a x. Só invertir a ordem. Para por que você está fazendo tudo isso? Porque eu quero lembrar agora para vocês a definição de logaritmo. Definição de logaritmo diz o seguinte. Ó, você pega aquela base e eleva ao segundo membro, ao x no caso, eleva... E do resultado você iguala ao logaritmando, no caso ao 2 mais log de y na base e. Então vai ficar assim, ó, definição de logaritmo, tá? E elevado a x, então elevei, e igualei a 2 mais log de y na base e, tá bom? Aquele 2 está somando, vou passar subtraindo, então vai ficar assim, log de y na base e igual a e elevado a x menos 2. Novamente vou usar a definição de logaritmo. Vou pegar aquela base e, olha lá, vou elevar ao segundo membro, e do resultado eu vou igualar ao logaritmando. No caso, eu vou igualar ao y. Estou usando a definição de logaritmo de novo. Então, como é que fica isso aqui? Fica assim, e elevado a x menos 2 igual a y. Opa, igual a y? Eu consegui isolar o y? Consegui! Se eu conseguir isolar o y, significa dizer que eu já achei a função inversa. Então, f menos 1 de x é igual a e elevado a x menos 2. E acabou o problema, tá? Uma curiosidade. Você notou que a função inversa, você encontrou uma equação, uma função exponencial? Sim! Porque logaritmo e função logarítmica e função exponencial são funções inversas. Por isso que nós chegamos, né? Nisso aí. Só por causa disso. Moçada, espero que vocês tenham entendido, tá? E já montei a questão 4 e a questão 5, tá? Quero ver se consigo gravar hoje ainda, tá? Um abraço para vocês. Tchau!